linha de alarmes automotivos Padlock com controle remoto. A linha de alarme da marca Olympus Padlock é composto de 4 modelos. Esses alarmes eles funcionam por controle remoto e são adequados para automóveis. A linha de moto falaremos posteriormente. Os modelos são One, Easy, Dualtech e Premium. A linha One e Easy são os alarmes de entrada. Eles têm todas as funções do alarme Premium, porém não têm a função presença. E o bloqueio deles tem que ser feito com adição de um relé auxiliar. Já a linha Dualtech e Premium, eles possuem a função presença programável e o bloqueio é feito internamente com relé já incorporado no produto. Principais características dos alarmes Padlock para automóveis. O controle remoto anticlonagem com bateria de lítio. O sistema anticlonagem que nós usamos é um sistema que o código muda toda vez que você aperta o controle remoto e com isso ele sincroniza novamente o módulo do alarme, sabendo que o próximo código será diferente do anterior. Esse sistema ele evita que, se um ladrão tente clonar o seu controle remoto, ele não consiga reproduzir o próximo código e assim não vai conseguir desabilitar o alarme com um aparelho de clonagem. Então, toda vez que você apertar o controle remoto, o código muda. Função Code Learning. Você consegue gravar na sua loja até 4 controles remotos na central. Não há necessidade de mandar o alarme para assistência técnica para gravar os controles. Senha digital personalizada de 2 dígitos para desativação. Os alarmes Padlock não têm a chave secreta para você desabilitar o alarme ou programá-lo. Caso ocorra a perda do controle remoto ou acontecer de acabar a bateria e o alarme estiver ligado, é possível desativar o alarme usando o código de 2 dígitos, que irei explicar posteriormente. Indicação visuais e sonoras na ativação e na desativação. Ou seja, você tem sinal nas setas e você tem sinal na sirene. Memória de último estado. Isso é muito interessante para 2 coisas. Uma, se o alarme estiver ligado e alguém desligar a bateria, quando você religar a bateria do veículo, ele volta ligado. Se estiver desligado, ele volta desligado. Se ele estiver disparado, ele volta disparado. Também a memória de último estado te indica no LED do ultrassom com uma sequência de piscadas, informando no momento que você chegar no veículo, ligar a ignição, dependendo do número de piscadas que apresentar o LED do ultrassom, você consegue saber qual o sensor que provocou o disparo. Isso é muito importante para o lojista diagnosticar possíveis disparos por sensores mal instalados, ou por excesso de sensibilidade do ultrassom, ou por tampa de capô ou porta-mala mal ajustada. Então, por esse piscar do LED, você vai na tabela, localiza o sensor e vai lá e dá uma olhada nele que algum problema tem. Pânico e localizador é uma função que permite você localizar o veículo em estacionamentos de shopping. Quando você segura apertado o botão por algum tempo, o alarme começa a disparar e piscar as setas. Ou serve para espantar uma pessoa que esteja próximo ao seu carro e você tenha dúvidas da sua idoneidade. Reativação automática programável. Vamos imaginar que você chega próximo ao seu carro e desabilite o alarme, ou seja, destrava o veículo e desliga o alarme. Porém, você resolve não entrar no veículo. Passado alguns segundos, o alarme novamente trava seu veículo e liga o alarme, garantindo assim a proteção
mesmo que você cometeu um esquecimento. Saída auxiliar 1, geralmente é usada para comandar módulo de vidros, para subir os vidros, e pode servir também para ligar e desligar o rádio. Saída auxiliar 2, geralmente é usada para abrir porta-malas, descer vidros, etc. Saída auxiliar 3, essa saída geralmente é usada para comandar o sistema original Volkswagen, Novo Gol, Voyage, Saveiro, Fiat, etc. Quando programada, sai um código digital que, ligado no veículo, informa que ele tem que subir o vidro. Memória de último disparo. Aquela informação que eu já dei aqui atrás de memória de último estado. Ele avisa no LED qual o sensor que provocou o disparo. Toda a programação que você configura o alarme é realizada pelo controle remoto, uma vez que nós não temos a chave secreta. A função anti-assalto, se ela for programada ativa, ela funciona com acionamento pelo controle remoto. Isso funciona assim: o veículo foi roubado, você não entregou o controle remoto para o ladrão, você vai apertar o trava, o veículo vai dar um sinalzinho na seta e após algum tempo o veículo vai parar e disparar a sirene. Também é possível fazer o auto lock, é a opção de você programar ou não essa função. O que é o auto lock? Você liga o carro, após 5 segundos as portas se travam e no momento que você desligar a ignição as portas destravam. Isso é bom para evitar que você ande com as portas destravadas. Cancelar o bip de ativação e desativação pelo controle remoto é uma função interessante. Imagine que você chegue num horário já bem tarde em casa e você quer acionar o seu alarme na garagem sem acordar a família. O que você faz? Usa a função de cancelar o bip de ativação. Nesse caso, só irá piscar as setas. Também é possível manter as setas acesas por 15 segundos, acionadas por controle remoto. Para que serve isso? Ajuda você a iluminar em volta do veículo por um tempo, facilitando o acesso e a localização da fechadura, etc. do veículo. Entrada para a porta positiva. Essa é uma função bem técnica. Também você pode setar de forma que ele enxergue o interruptor da porta do veículo, que quando a porta está aberta ele manda positivo. Em geral os veículos eles mandam negativo, mas existem carros como o da Ford que é ao contrário, a porta manda positivo quando aberta. Função resgate acionado por botão secreto. Bom, a função resgate acionada por botão secreto, ela é aquela função que eu já expliquei nos nossos bloqueadores. Porém, você vai ligar um botão que não vem com alarme, você vai instalar um botão secreto e toda vez que o cliente, o usuário, abra a porta e saia do veículo e feche, o veículo vai, se não for apertado o botão secreto, após 1 minuto aproximadamente, o veículo vai entrar na rotina de bloqueio e vai parar na rua. Função presença, ela só existe nos modelos Dualtech e Premium. Essa função, uma vez que você configure um dos controles remotos que vem junto com o produto para passar a ter a função de presença, na hora que você gravá-lo no alarme, esse controle remoto informa o alarme que ele tem a função presença. E neste caso, se o veículo se afastar do controle remoto de presença, ele entra na rotina de anti-assalto, parando o veículo após alguns minutos. Abertura de portão programável. Também é possível gravar o controle remoto em sistemas de abertura de portão de garagem e você, usando o seu próprio controle remoto, consegue abrir o portão ao chegar em casa. Os alarmes One, Easy e Dualtech vêm de fábrica com o nosso alarme modelo OL02.
É um controle, tem resistência à água e tem todas as funções necessárias para funcionamento do alarme, e também ele pode ser gravado nos portões compatíveis para abertura do mesmo ao acionar o asterístico. Porém, nós temos a linha Premium que vem com um chaveiro tipo canivete. Esse controle remoto permite ao usuário gravar o código mecânico da chave dele aqui e usar como se fosse uma chave original que acompanha o veículo de modelo mais sofisticado. Esse controle remoto canivete também pode ser gravado, se você comprá-lo avulso, nos modelos One e no modelo Easy e também no Dualtech. Diagrama de instalação. O módulo que vai debaixo do painel do veículo possui um conector principal que tem as diversas ligações que pegarão os sinais dos veículos. Alguns modelos têm o conector de bloqueio e o conector para os sensores de ultrassom. Vamos lá. O que nós temos que ligar no veículo? Bom, primeira coisa, alimentação. O fio preto, ele vai à massa ligado na bateria, ou seja, é o fio que manda o terra para o alarme. O fio vermelho, ele é 12 volts. Vocês vão notar que existem dois fios vermelhos que ligam na bateria. Por que nós temos duas alimentações? Porque quando você olhar o chicote, você vai perceber que nós temos dois fusíveis. Ou interno ou externo, existem dois fusíveis. Caso o ladrão quebrar uma das lanternas e curto-circuitar a lâmpada de seta para que o alarme, ao tentar disparar, ao receber o curto-circuito, interrompa o fusível e pare de disparar, nós separamos com duas alimentações, de forma que, se ele curto-circuitar a lâmpada de seta, a seta para de piscar, mas o alarme continua disparando. Então, esse é o motivo de nós termos dois fios vermelhos de alimentação, serão ligados no positivo da bateria. O azul é ignição. Você vai lá, localiza o fio que não some durante a partida a 12 volts, que é o fio de alimentação de ignição, não de acessório, e liga o fio azul lá. Bom, o fio preto e verde são dois fios, eles são ligados nas setas direita e esquerda, dianteira e traseiras. O fio cinza é o auxiliar 1, o cinza e preto auxiliar 2, o branco é a saída auxiliar 3, que geralmente é usado para levantar vidros. Já os outros dois auxiliares, 1 e 2, eu vou explicar posteriormente as suas possíveis funções. O fio vermelho e amarelo e o fio vermelho e preto são para comando de trava. O vermelho e amarelo é trava e o vermelho e preto é destrava. Eles mandam um pulso negativo para comandar o trava e um pulso negativo para comandar o destrava. Porém, conforme a configuração que a gente pode fazer nesse alarme, ele também pode sair valores resistivos aqui nesses fios e comandar travamento da linha Volkswagen, que também vou explicar como faz mais para frente. O marrom é capô e porta-malas. Você pode ligar os interruptores nesse fio aqui, dispara imediato. O verde é porta. Ele pode ser tanto porta negativa como positiva, basta fazer a configuração. O preto e amarelo é a saída para sirene. Importante, esse alarme usa sirene dedicada. Se você ligar a sirene no 12 volts, ela vai queimar, porque o áudio é gerado dentro do alarme e a sirene não tem eletrônica, elas têm somente um transformador interno, então não pode ser ligado em 12 volts. As duas cápsulas de ultrassom, você vai colocar uma do lado esquerdo, uma do lado direito, conforme indica mais à frente no manual, para que a gente tenha o sistema de proteção volumétrico. Outra coisa que nós temos aqui são dois conectores Faston de potência
que para a linha que tem bloqueio interno, que são dos alarmes Premium e do alarme Dualtech, você tem a possibilidade de conectar um chicote que acompanha o produto e fazer o bloqueio de acordo com a explicação posterior que eu vou fazer. Então, as ligações são essas. O alarme não tem a chavinha auxiliar que todo mundo usa, secreta lá para fazer os bloqueios e desbloqueios. O sistema nosso é por código, né? Como eu vou explicar. E as ligações são bem básicas, ok? Pinagem do conector principal. Se você não quiser se basear nas cores do chicote que acompanha o alarme, nós temos aqui a disposição de cada fio, ou seja, preto e verde, vermelho, preto e verde, preto e amarelo, vermelho e preto, vermelho, cinza e preto, branco, cinza, marrom, verde, preto e azul, ok? Então, para mais uma informação para facilitar a instalação. Agora vamos falar das saídas auxiliares. Como eu mostrei lá no esquema principal, a saída auxiliar 1 é o fio cinza. Essa saída ela vem de fábrica já configurada. Ao ativar o alarme, ela se torna negativa. Ela é usada para comandar os módulos de vidro. O fio cinza pode se ligar em qualquer módulo de vidro que receba sinal negativo para subir os vidros. Tanto faz pulso ou constante. Também mediante a programação de função, ou seja, não vem de fábrica programado, você que tem que escolher isso. Esse alarme pode, nesse fio, mandar um código digital para levantar vidros de GM, Fiat, Honda e do novo Uno. O que tem uma observação, para a subida dos vidros da linha Honda e do novo Uno, utilize a tabela de programação para ativar a função. Para obter as cores dos fios para a instalação, consulte o suporte técnico. Por que isso? Porque varia de carro para carro e você pode ter dificuldade de encontrar no veículo o fio certo para ser ligado o fio cinza e subir o vidro. E nós temos no nosso site, no suporte técnico, essa informação pronta para você. Com o alarme desativado e a chave de ignição desligada, quando se pressiona o botão desliga do controle remoto, ou seja, destrava do controle remoto por um período de 3 segundos, essa saída vai emitir um pulso negativo por 1 segundo. Caso se deseje um pulso com mais tempo, basta manter o botão destrava ou desliga do controle remoto pressionado por mais tempo e chega a uma duração máxima de 7 segundos. Essa função ela geralmente é usada para você abrir o porta-mala quando ele tem o sistema de destravamento elétrico. Para isso, às vezes é necessário a instalação nesse fio cinza e preto de um relé auxiliar de 4 ou 5 pinos para comandar o motor que abre o porta-malas. Também é possível configurar esta saída para desligar o rádio ao acionar o alarme, retornando o funcionamento do rádio ao desativar o alarme e abrir a porta. Saída auxiliar 3, fio branco. Geralmente a saída auxiliar 3 é usada para você baixar os vidros à distância quando o veículo está equipado com um módulo de vidro com esta função. Ou também pode fazer a função do auxiliar 2 de abrir porta-malas usando um relé de 4 ou 5 pinos. Porém, ele tem uma função mais nobre, ou seja, nos veículos Gol, geração 6, Fox, Up, esse fio ele vai ser ligado no botão do pisca-alerta, porque não é possível você piscar as setas desses veículos ligando os fios do alarme diretamente nas setas. Então, nesse caso, nós acionamos as setas pelo sistema de pisca-alerta. Com essa conexão exclusiva, é possível comandar o travamento das portas, a subida e a descida dos vidros elétricos e a abertura do porta-malas. E tudo isso com a ligação de um único fio.
Para utilizar este recurso, é necessário que o veículo possua os acessórios originais e depende da predisposição do veículo. Qualquer dúvida que você tiver sobre essa instalação, consulte nosso site ou suporte técnico. Vamos falar do funcionamento. Travar as portas e subir os vidros. Aciona o botão trava ou liga do controle remoto por 1 segundo. Destravar as portas. Aciona o controle remoto no botão destrava ou desliga por 1 segundo. Descer os vidros. Manter pressionado o botão destrava ou desliga do controle remoto por até 10 segundos. Abrir o porta-malas. Acionar o botão pânico do controle remoto por 3 segundos. Importante, estas funções só vão acontecer se o veículo tiver a predisposição e o alarme tenha sido instalado para estes comandos. Função resgate. Para a utilização da função resgate, será necessária a utilização de uma chave master. A chave master não acompanha o kit do alarme. Vamos ver como é que a gente instala a chave master. A instalação da chave master para a função resgate. Instale a chave master ao fio marrom do alarme, sinal de entrada de capô, conforme a ilustração abaixo. Após a instalação, habilite a função seguindo as instruções na tabela de programação item 9. Então você vai lá, faz lá como manda lá a programação e ele passa a ter a função resgate, que é aquela função que toda vez que você abre a porta e fecha, é necessário apertar o botão da chave master para que o veículo não pare com o anti-assalto. Então, o fio marrom você vai conectar num lado da chavinha e o outro lado da chavinha você vai ligar para a massa. Como funciona o sistema de anti-assalto? Quando o sistema estiver desbloqueado, ao abrir e fechar a porta do motorista com a ignição ligada, se não for pressionada a chave master, após 45 segundos o alarme emitirá bips de indicação de bloqueio. Passando mais 15 segundos, o alarme irá bloquear o veículo. O tempo total para bloqueio do veículo é de 1 minuto. Após bloquear o veículo, a sirene permanece em disparo por mais 1 minuto. Para desbloquear o sistema, basta pressionar a chave master com a ignição ligada e as portas fechadas. É importante entender que essa chave master ela tem que ficar escondida e o usuário só que tem que saber onde que ela fica. Mas, de vez em quando, você vai levar seu veículo para um manobrista. E nesse caso, você não vai ensinar para ele onde fica a chave. Então, existe a função modo manobrista. Como funciona? Com a ignição ligada, pressione a chave master por 5 segundos. A sirene emite 2 bips curtos, indicando que a função manobrista está habilitada. Quando a função manobrista estiver habilitada, a sirene emite um bip longo a cada 30 segundos enquanto a função continuar habilitada. Para desabilitar a função, pressione a chave master por 1 segundo com a ignição ligada. A sirene emite um bip indicando que a função foi desabilitada. É a mesma coisa que os nossos bloqueadores que já fizemos a explanação. Só foi incorporado no alarme mais essa possibilidade. A iluminação de garagem é uma função que facilita você enxergar em locais escuros pelas luzes das setas. Para isso, você deve apertar por 3 vezes o trava ou 3 vezes o botão destrava. E aí as setas ficarão acesas por 15 segundos e depois elas apagam. Abertura de portões. O nosso alarme, ele vem preparado dentro do controle remoto original dele, a possibilidade de você configurar para que ele produza o código HT6P20. O que é esse HTP620? É o código mais usado em abridor de portão que existe no Brasil. Então, o que ocorre? Você pegando o controle remoto original e você segurando os 3 botões dele apertados por 10 segundos,
até que o LED do controle se apague, ele fica habilitado a emitir esse código HT6P20 sempre que você apertar o botão auxiliar do controle remoto, ou seja, aquele asterístico que tem no símbolozinho no controle remoto. Porém, pode acontecer da sua central de portão não ser do código HT6P20. Neste caso, nós temos uma outra solução, que seria você pegar um controle remoto que funcione no seu portão, abrir, tirar a bateria, ligar um fio do positivo no 12 volts, conforme a figura aqui, liga no 12 volts bateria do carro, e o outro negativo você vai ligar no fio auxiliar 2, que é o fio cinza e preto. Dessa forma, você vai manter esse controle montado debaixo do painel do carro, incorporado ao carro. Toda vez que você apertar o asterístico do controle remoto, o alarme, automaticamente ele vai acionar através do auxiliar 2 o controle original que era do seu portão. Nesse caso, tem também que jampear uma das chavinhas, a chavinha que faz a abertura, para não ficar curto-circuitado. Isso seria interessante procurar alguém que saiba fazer esse tipo de trabalho. Então, quais são as possibilidades? A maioria, então, você programando o controle original e gravando ele lá na central do portão, deverá funcionar. Caso não funcione e você queira abrir o portão pelo controle do alarme, você tem a possibilidade de colocar o controle original do seu portão ligado no auxiliar e tendo o mesmo comando. Senha digital personalizada. Como eu havia dito, nosso alarme ele não tem a chave master para você desabilitá-lo no caso de perder o controle. Então, nós temos a senha digital. Onde a gente encontra a senha digital? Bom, a senha digital ela está na etiqueta inferior do produto e também está no cartão de usuário. O cartão de usuário ele vem na aba de fechamento da caixa. O instalador, ao terminar a instalação do alarme, deve retirar este cartão, entregar para o cliente e explicar para ele o código e como que ele desabilita o alarme no caso de perda do controle remoto. Se ele não fizer isso, o cliente não tem como desabilitar o alarme no caso de acabar a bateria repentinamente do controle ou ele perca o controle durante uso. Vamos ver. A senha digital ela é composta por 2 dígitos. No caso aqui nós vamos dar um exemplo que a senha seja 34. O que você tem que fazer? Bom, primeiro de tudo, o alarme tem que estar disparado e bloqueado. Então, já parou de funcionar o motor e a sirene está tocando ou as setas estão piscando, mas na situação de alarme disparado. Se a ignição estiver ligada no momento que está disparado, desligue e aguarde 5 segundos antes de iniciar o procedimento. Uma vez que você desligou a ignição e esperou 5 segundos, vamos inserir o primeiro dígito, que é 3. Então, o que nós vamos fazer? Liga e desliga a ignição 3 vezes, rapidamente. Liga, desliga, liga, desliga, liga e desliga. Nesse instante, o código 3 entrou. Aguarda 3 segundos e o LED do ultrassom vai confirmar para você que o 3 entrou, dando uma piscada indicando que o próximo dígito já pode ser inserido. Ligue e desligue a ignição 4 vezes para inserir o dígito 4, é 34. Você liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, 4 vezes. O sistema emitirá 2 bips na sirene, confirmando que foi feito a desativação. Após a digitação correta de todos os dígitos do código de segurança, respeitando o intervalo de tempo entre cada um dos dígitos, todas as funções do veículo serão restabelecidas. Então é a mesma coisa que se tivesse uma chave master.
Depois de concluído esse procedimento, o alarme abrirá uma janela de 10 segundos para a gravação de um novo controle remoto. Se necessário, basta pressionar o botão pânico por 1 segundo ou o botão liga por 3 segundos. Se o controle remoto for encontrado, basta utilizá-lo normalmente, pois não é necessário utilizar o código novamente. Depois de desativar o sistema pela senha digital personalizada, o alarme voltará às configurações de fábricas e permanecerá inoperante até ser utilizado um controle previamente memorizado ou a gravação de um novo controle remoto. O modo de presença do controle remoto deverá ser ativado novamente conforme o item controle remoto com sensor de presença, que eu vou explicar posteriormente. A função presença está disponível apenas nos modelos Dualtech e Premium. Gravação do controle remoto na central eletrônica dos alarmes Padlock. No modelo One e Easy, Dualtech e Premium, o controle remoto já vem gravado de fábrica e acompanha o produto. Porém, se você for regravar o controle ou você comprar um controle adicional e queira gravar na central de alarme, o processo é o seguinte: você desliga a ignição e abre a porta do veículo. Com o controle na mão, liga a ignição por 4 vezes. 1, 2, 3, 4 vezes. Nesse instante, você aperta a tecla asterisco do controle que você queira gravar por uns 3 segundos. Durante esse período, haverá um bip na sirene confirmando a gravação do controle e o controle passa a operar normalmente. Controle remoto com sensor de presença. Os alarmes modelo Dualtech e Premium, eles possuem a função presença. Essa função ela é habilitável através do controle remoto. Para tanto, você deve escolher um segundo controle e programá-lo como controle de presença. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o controle que você vai convertê-lo em presença, ele tem que estar gravado como controle do alarme. Se ele não estiver gravado como controle do alarme, você deve fazer, conforme expliquei, gravando o controle remoto no alarme. Bom, uma vez que o controle está funcionando no alarme, com o alarme desativado e com a ignição desligada, pressione ao mesmo tempo o botão trava ou liga e o botão pânico asterisco do controle remoto por mais de 10 segundos. Ao completar o período de 10 segundos, a sirene do alarme confirma emitindo 3 bips. Nesse instante, tanto o controle remoto como o alarme descobriu que eles estão na função presença. E a partir daí, você tem que manter o controle remoto de presença próximo ao veículo quando você for usá-lo. Vamos ver como é que a gente desativa caso você não queira ter a função presença. Com o alarme desativado e com a ignição desligada, pressione simultaneamente também o botão destrava e o botão pânico asterístico do controle remoto por mais 10 segundos. Ao completar o período de 10 segundos, a sirene do alarme confirma emitindo 6 bips. Aí nesse instante o alarme volta a não ter mais a função presença. Existe um problema que sempre recorrente, que é testar a distância em que o sistema de presença começa a funcionar. Então nós fizemos aqui um jeito que o lojista ou o cliente pode testar qual a distância mínima que ele precisa para começar a funcionar a presença. Então, com a ignição ligada do veículo, pressione o botão pânico do controle remoto por 3 segundos. A sirene do alarme confirmará emitindo um bip a cada 6 segundos, aproximadamente. Para finalizar, desliga a ignição. Então, como é que você faz? Você vai o controle remoto e o alarme no modo presença. Você aperta o botão asterístico por 3 segundos e solta. Nesse instante, o alarme vai ficar emitindo bips.
Conforme você for se afastando, ele vai emitindo bips. No momento que você não estiver mais atuando, os bips cessam. Quando você voltar, ele volta a emitir bip. Assim você consegue saber exatamente qual a distância que o sistema está sentindo o alarme de presença. Importante: quando o controle remoto estiver no modo presença, os botões do controle remoto permanecerão inoperantes. Então não adianta querer travar o carro pelo controle remoto que é presença, que isso não vai ocorrer. Depois, se você mudou de ideia e desativou o modo presença, o controle volta no modo normal. Todas as teclas terão funções específicas e funciona como convencional. Sempre que o modo presença estiver programado, para que o veículo possa ser utilizado normalmente, o controle remoto deverá permanecer próximo ao veículo. Caso contrário, ocorrerá a função anti-assalto por presença. Observação: apenas o controle de modelo chave canivete não possui a função presença. A função somente pode ser habilitada nas versões do alarme Dualtech e Premium. Função anti-assalto ativa. No caso de um assalto, você desceu do veículo e o ladrão vai levar o carro. Você tem que apertar o botão trava do alarme ou liga do alarme por 1 segundo. Nesse momento, as setas darão uma pequena piscada, informando que o sistema entrou. Por 30 segundos, mesmo que você apertar o botão desliga, ele não desliga, para que você não desligue esta função por engano. Passados 30 segundos, o alarme vai começar a dar piscadas na seta e disparos da sirene seguidos até o período de 15 segundos. E após esse ciclo, entra automaticamente no sistema de disparo, bloqueando a partida do veículo. Então, o que é importante entender? Está totalmente limitado ao alcance do controle remoto. Se você apertar uma distância muito grande, o botão liga do controle, já não tem mais como acionar o anti-assalto ativo. Para desabilitar o sistema de anti-assalto, ou seja, você acionou, ele vai entrar no processo de bloqueio. Então você espera os 30 segundos. No momento que ele começar a sinalizar na seta e na sirene, você aperta o desliga do controle remoto e o sistema volta tudo ao normal. Função anti-assalto passiva por presença. O alarme Padlock Dualtech e Premium também protegerá seu veículo em caso de assalto no trânsito com a função anti-assalto por presença. Esta função passa a funcionar a partir do momento em que o veículo estiver ligado e uma das portas tenha sido aberta e fechada. Para essa função é obrigatório o uso do interruptor da porta conectado ao alarme. Se você não ligou o fio da porta, esta função não funcionará. O alarme começa a procurar pelo controle remoto 1 minuto após a porta ser fechada. Caso o controle remoto esteja fora do alcance do alarme e não seja localizado em até 90 segundos, as setas do veículo começarão a piscar. Nessa situação, caso se queira interromper o ciclo da função, é necessário desativar o alarme pressionando-se o botão desliga do controle remoto por 1 segundo. Se durante o processo de bloqueio o controle remoto de presença seja encontrado pelo alarme, automaticamente o ciclo cessará e o veículo volta a funcionar normalmente. É importante entender que você só vai ter a função presença se o controle remoto que você escolheu como presença foi programado, o alarme aceitou ele como presença e você tem que carregar esse controle próximo ao veículo para que o sistema de presença funcione. Quando eu falo que para desabilitar pode ser com a aproximação do controle presença ou com o destrava ou desliga do controle remoto, o controle remoto que eu estou falando que desabilitaria também é o que você usa no dia a dia para habilitar e desabilitar o alarme, ok? Se não tiver ligado na porta, a função não vai funcionar.
Programação das funções do alarme. Caso exista a necessidade de alterar o estado de alguma função, entre na programação do alarme seguindo os passos de 1 a 4 abaixo. E através do controle remoto, escolha quais funções modificar. Depois de entrar na programação do alarme, programe as funções na sequência em que se apresenta a tabela de programação abaixo. A primeira função é o Auto Lock. Caso você queira ativá-la, acione o botão liga por 1 segundo ou, para desativá-la, o botão desliga do controle remoto. Realize o mesmo processo para as demais funções. A cada função programada, o alarme emite um bip quando ativado e 2 bips quando desativado. Para entrar no modo de programação, siga a sequência abaixo. 1. Ative o alarme pelo controle remoto. Dentro de 5 segundos, abra a porta do veículo e mantenha aberta. Importante, você tem que estar com o fio de porta ligado na porta. Após 3 segundos, ligue e desligue a ignição 4 vezes. Então você acabou de abrir a porta, você vai lá na ignição 1, 2, 3, 4 vezes. O alarme vai fazer 2 bips na sirene. Nesse instante, você está no modo programação. Aí é o seguinte: você quer autolock? Sim, eu quero. Então eu vou no botão liga e aperto. Ele pega, te dá um sinal sonoro dizendo que aceitou a função autolock habilitada. Se você apertar o botão desliga ou destrava, nesse caso, o que acontece? Você desabilita a função autolock e o alarme vai dar um bip na sirene, confirmando que ele desativou. O próximo passo que você tem seria o auto rearme. Você vai querer auto rearme? Sim, então você aperta o liga. Aí quando você apertou o liga ou o trava, ele mantém ligado. E desligado é o destrava e tal. A mesma coisa. Caso você não queira alterar como está, você aperta o botão pânico nas funções. E ele vai pulando de passo para que você chegue aonde você quer mudar. Isso é um pouquinho complicado explicando pelo manual, porém, nós vamos colocar no EAD um vídeo prático explicando passo a passo como é que é feito isso. Então não vou passar mais tempo explicando, por ser mais fácil ver na prática como é feito esta programação. Ajuste de sensibilidade do ultrassom. Às vezes o ultrassom, da forma que vem para um carro médio, ele está funcionando bem, mas ele não chega a pegar lá a tampa traseira, ou ele pode estar muito sensível ao bater nos vidros, pode disparar o alarme. Como é que a gente faz para ajustar? Você ativa o alarme pelo controle remoto. Mantenha os botões liga e desliga do controle remoto juntos, pressionado por mais de 3 segundos. Você vai apertar o trava e destrava e vai ficar segurando 3 segundos. Haverá um bip na sirene confirmando, e aí você pressiona o botão desliga para confirmar e determinar o ajuste de sensibilidade. Então, se você segurar o botão de destrava e ficar aguardando, vai dar um bip. Quando der um bip, você está desabilitando o ultrassom, não funciona mais o ultrassom. Porém, se você segurar mais um pouco e ele der 2 bips, você está na condição de mais baixa sensibilidade. Ou seja, essa é a menor, seria para uma pequena picape, uma Saveiro, tipo esses carros que tem o cockpit pequeno. Se você continuar segurando e der 3 bips, você está na média. Na média é indicado para sedã, para a maioria dos carros. Ele já vem de fábrica nessa condição. E se você precisar para um carro muito grande aumentar, você continua segurando o destrava até ele dar 4 bits. Quando ele der 4 bips, você está na sensibilidade alta. E aí você consegue com isso pegar em veículos maiores lá no fundo do veículo o sensor de ultrassom. Funções exclusivas para Novo Gol, Voyage, Saveiro, Fox e Up. Dependendo da conexão direta com o módulo de conforto Volkswagen, você terá as funções abaixo. Descer os vidros, exceto no Volkswagen Up. E a ação é manter pressionado o botão desliga por 10 segundos, o alarme desativa, pisca nas setas e os vidros vão descer.
Abrir porta-malas. Acionar o botão pânico do controle remoto por 3 segundos, é o asterisco. O alarme desativa e uma piscada na seta. Imediatamente o porta-malas destrava. Alguns veículos não disponibilizam esta função ou requer relé extra. As funções do alarme. No centro do manual nós temos uma tabela que demonstra todas as funções do alarme. Então, para você entender, o recurso é: vou ativar o alarme. O que eu tenho que fazer? Ação: pressionar o botão liga por 1 segundo ou trava. Condição: chave na ignição desligada. O que acontece? Confirmação do alarme: 2 bips de sirene e 2 piscadas nas setas. As portas serão travadas e os vidros serão fechados se tiver módulo de subida. O LED do ultrassom permanecerá aceso durante 30 segundos, período de cortesia, e em seguida emitirá piscadas a cada 1 segundo. Ok? E assim por diante. Cada uma que você olhar aqui tem os passos aqui do que acontece. Então, cancelamento momentâneo dos bips ao ativar. O que o cara tem que fazer? Pressiona o botão, desliga e em seguida o botão liga por 1 segundo. O alarme desativado, 3 piscadas nas setas, as portas serão travadas e os vidros serão fechados e não vai ter o bip na sirene. E assim por diante. Então esse quadro aqui auxilia você a ver todas as funções e como é que você acessa ela e como é que você faz funcionar. Eu não vou detalhá-las porque está bem claro aí, não é difícil. Como vocês viram, o nosso alarme ele tem múltiplas funções, pode ser instalado em muitos veículos e ele tem muitas características. Não é nesse curso rápido aqui que dá para explicar 100% de tudo. Portanto, se você tiver dúvida ou precisar mais detalhes ou esquemas específicos, consulte nosso site ou nosso suporte técnico.